Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é o melhor remédio. E hoje a pauta do nosso programa aqui diretamente do Health Meeting 2025, excepcionalmente do Health Meeting 2025, falará sobre a importância da prevenção financeira para melhores condições de vida em momentos difíceis. E hoje, para falar comigo, eu quero trazer um grande amigo meu, um cara que me ensinou muito no mundo dos negócios, de postura, de ética e de comprometimento dentro do mundo corporativo. O proprietário, o dono, o CEO, o presidente da Legado Corretora de Seguros, que representa a Prudential do Brasil, Ricardo Aquino. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sinta-se à vontade para dizer quem é Ricardo Aquino e o que tu faz aqui, além de dar entrevista para a gente. Muito obrigado, Gesiel, pelo convite. Uma satisfação estar falando contigo, né? Te considero aí um cara muito bacana, um amigo, né? Dentro dessa trajetória profissional aí que a gente teve em conjunto durante um período. Então, fico feliz em ver o teu sucesso aí, teu desenvolvimento e fazer parte um pouquinho, né, dessa história bacana aí que tu vem construindo. Obrigado pelo convite. Ricardo Aquino, né? Essa primeira pergunta aí. Tenho 42 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou um cara muito focado na saúde, no esporte, no exercício físico e com um foco muito grande também na minha família e no trabalho, né? A atividade profissional para mim é um momento profissional muito bom, né? A gente está dentro do nosso setor ali numa ascensão bem forte e claro que mais adiante, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas falando um pouco quem é Ricardo Aquino, eu acho que a parte profissional é uma parte que eu me dedico bastante, parte esportiva e saúde, né, que tem a ver também com esse encontro aqui, é uma parte que eu gosto muito, estou sempre muito atento. E na parte familiar aí também tem os meus pequenos ali que dão um trabalho, mas quem tem filho sabe a delícia que é, né, ter filhos pequenos aí. Tive uma trajetória de formação acadêmica aqui na PUC, né? A gente está fazendo podcast Isso, aqui, dentro então, do salão da PUC. legal, né? Revisitar aqui, fazia tempo que eu não vinha, mas tive uma formação acadêmica em administração de empresas por aqui. Depois eu fiz pós-graduação e assim foi seguindo minha carreira. Uma carreira que se trilhou muito dentro da área comercial e migrando, né? Já faz aí 11 anos que eu estou no setor de seguros com a Legado, que é uma corretora franqueada da Prudential do Brasil, né? A Prudential, uma empresa aí multinacional, com sede no Brasil, e aí hoje já sediada em mais de 50 países, é uma gigante aí do setor financeiro da área de seguros. Eu assino embaixo tudo que ele falou, porque eu trabalhei com ele lá na Prudential. Trabalhei com ele lá, inclusive eu fui da equipe da Legado. Então eu sei sei muito bem do que ele está falando. Mas, Ricardo Aquino, o que te motivou a abrir a corretora, a entrar no meio do seguro de vida? Tu precisou alguma vez de alguma coisa parecida? E por que tu entrou nesse meio? Eu estava num momento profissional que na empresa onde eu estava, eu via que eu não Tu tinha. trabalhava com rede esportiva, né? Eu trabalhava com grama sintética. Grama sintética. Eu comecei na empresa de grama sintética como representante comercial. Depois eu virei gerente regional de vendas e depois gerente nacional de vendas. Então eu cresci dentro da empresa da grama sintética, mas eu já estava num ponto que dentro da empresa eu já não tinha mais para onde crescer. E o setor da grama, a área comercial desenvolveu muito, só que quando a gente vendia muito, a gente tinha muita dificuldade na entrega, né? Porque às vezes a importação do fio, a fabricação, então a produção muitas vezes não acompanhava a entrega. E eu comecei a identificar que tinha ali um limite em relação à comercialização de produtos, né? Que teria que crescer a fábrica, coisas mais complexas de acontecer. Então, eu comecei a olhar um pouco para o mercado e a minha intenção naquele momento era empreender, porque eu era, na Gramado Sintético, eu era CLT, né? Eu era contratado e a minha ideia era empreender. Fui conhecendo o mercado de seguros, né? Não conhecia muito bem o mercado, mas fui conhecendo o mercado de seguros através de um amigo
que me apresentou um pouco da situação ali. A Prudential, naquele momento, já tinha uma certa consolidação na região, mas muito diferente do que é hoje, né, há 11 anos atrás. E aí fui vendo algumas coisas que foram me envolvendo muito, né? A oportunidade de empreender no modelo de franquia, que para mim foi algo sensacional, porque a gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil, mas tendo um suporte de uma franquia que funciona bem, facilita. Modelo, né? Tu tem um modelo a ser seguido, né? Então, ao invés de tu ter que inventar muita coisa, tu já parte de um modelo que funciona. Aplica algo que já funciona. Exatamente. E aí aquilo ali me interessou bastante, mas algo que eu vi desde o início, Gesiel, que foi muito bacana para mim foi, obviamente, a gente não trabalha de graça, né? Então a gente tem ali a parte econômica, que é interessante, mas algo que eu vi que seria algo que perduraria para mim foi o propósito, né? Então, por exemplo, assim, ali foi um clique importante que me fez não só entrar no negócio, como permanecer tanto tempo, que é a essência do porquê existe. Às vezes a gente fala em seguro, né? Seguro de pessoas, seguro de carro, mas qual o propósito de existir uma seguradora? É porque existe o pagamento de benefício, né? Porque existe algum tipo de risco. E quando tu lida com a vida, o impacto e a diferença que tu faz na vida das pessoas é algo diferente e algo muito gratificante também. Então, empreender junto a uma empresa tão forte, que te dá todo um modelo de franquia e com um propósito tão bacana, foi algo que me fez entrar nesse negócio e permanecer até hoje. Muito bom. Eu, quando trabalhei lá na Prudential, eu não cheguei a pagar dos meus, da minha carteira, né? Ponto, bem vender, né? Um ano já tem que pagar, não. Mas eu fui em 2 entregas de apólice, de pagamento de apólice com o Fischer. Aham. O Ricardo Fischer, que era eu era prospecto dele lá. É. E Tu atuou como preposto do Life Planner Ricardo preposto, Fischer. né? Prospecto, Isso, preposto, isso. confundindo as bolas aqui. A gente pagou dois prêmios na época Aham, lá. aham, Até de um casal, não foi nem por morte, foi por invalidez e doença. aham. Um por invalidez e um por doença. É, E já pegando esse gancho, invalidez e doença, tem mito que seguro de vida é só para morrer, né? exato. Deixa eu ver se eu tô lembrado do nosso script. 80% das coberturas da Prudential são ainda em vida, né? Tem uma incidência Como muito que maior. funciona? O que que acontece, né? O seguro de vida, esse nome por si só, o público entende normalmente, né? A maioria das pessoas ainda entende como uma indenização por morte, que Uhum. a gente atua e considera algo super importante. Mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? E o modelo da Prudential propõe muita indenização em vida. Então, isso é algo extremamente diferencial que o cliente logo percebe quando entra em contato de forma um pouco mais aprofundada com os nossos produtos, né? O que que acontece, Gisele, para te explicar essa situação, né? O cliente contrata uma apólice, né? E aí tu elenca, a gente costuma falar da venda baseada na necessidade, entender o perfil de cada um. Por exemplo, aqui tem muito profissional da área da saúde, né? Então, assim, médicos, enfermeiros, né? Fisioterapeutas, uma série de profissões dentro da área da saúde, onde que a gente ajuda essas pessoas, né? O quanto elas são impactadas quando deixam de trabalhar. Sim, quanto custa a mão de um médico, né? Exatamente. A Pensa, mão de operação de um médico, quanto um custa? Quanto anestesista, custa a perna de um jogador de futebol? um médico cirurgião, um jogador de futebol, um atleta de ponta, né? Sim. Então, quanto vale ele ativo? 1 ano, 2 anos, né? Quanto que ele gera de renda? Ele gera uma renda boa, mas ele precisa estar ativo. Sim, E tem que se, estar produzindo, senão e a se- renda dele vai a zero, porque ele não deixa de exatamente. ser um empreendedor, né? E se com o cirurgião acontece alguma coisa com a mão, qual o impacto econômico? Então, quando tu fala, muito bem, tu falou das indenizações em vida, tem uma série de indenizações que a gente pode compor de acordo com a necessidade de cada um, porque a necessidade de um advogado, né? Às vezes eu tenho um advogado que tem um estilo de vida, tem filho ou não, tem uma certa idade, tem uma renda, e é completamente diferente de um médico, de um cirurgião, a própria medicina, né? Às vezes pega um médico cirurgião, é totalmente diferente de um psiquiatra. Não só a profissão, mas o estilo de vida e a necessidade de cada um. Então, a nossa expertise é entender a necessidade de cada um e propor indenizações que, no momento mais difícil, possam fazer a diferença na vida da pessoa. Como foi o caso, né, das indenizações que tu Sim. pagou ali. Então, citando um exemplo, né,
a gente descobre uma doença grave, e aí eu vou parar de trabalhar para buscar um melhor tratamento, vou parar um ano, né? Qual o impacto que isso vai ter na minha vida? Qual o impacto que isso vai ter na vida da minha família? E o impacto emocional é muito difícil, né? Muito complexo. Mas o impacto econômico, o meu trabalho é avaliar qual é o impacto econômico e evitar que ele exista. O impacto econômico, ele não precisa existir. Isso que as pessoas, eu acredito que no Brasil, cada vez mais, essa cultura está sendo disseminada e virando a página daquela ideia assim, seguro de vida é para morte, eu não quero nem pensar nisso, então eu vou tapar meus olhos. Não, o seguro de vida tem mortalidade, mas tem muitas indenizações em vida e a reflexão é, se acontece algo comigo relacionado a uma doença ou um acidente, que eu tenha que parar de trabalhar por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, qual o impacto econômico? É necessário que eu tenha esse impacto econômico? Não é. O meu trabalho é evitar que ocorra esse impacto econômico. O abalo emocional eu não tenho o que fazer, mas o impacto econômico, ele não precisa existir. Há maneiras preventivas de tu evitar que isso aconteça, e esse é o nosso trabalho dentro da franquia que a gente tem com a Prudente. Eu lembro de um que agora eu estava pensando aqui com meus botões, que eu paguei dos meus clientes, Aham. que foi o internação hospitalar. É, Esse eu paguei. E é um é, negócio que muita gente nem sabe que tem no seguro de vida. exato. Eu internei, fiquei 5 dias no hospital, que acho que é o mínimo, né? Isso, 5 dias perfeito. eu tenho ressarcimento desses dias parado. Ah, mas eu tenho carteira assinada. Pois é um plus, então. Vai ganhar um Exatamente. além desses dias parados. É, Porque eu tenho seguro contratado. aí a gente vai avaliando caso a caso, né? Porque, por exemplo, eu tenho carteira assinada, né? A maioria das situações prevê assim, ó, até 15 dias de afastamento tu continua recebendo, depois tu vai para o INSS, né? E aí, às vezes, o meu salário é muito maior do que o que eu recebo no INSS. E Sim. muita gente fala assim, mas se eu ficar internado no hospital, eu tenho plano de saúde. Ok. Mas e os dias que eu deixei de trabalhar, né? A gente está falando de alguém com carteira assinada, mas às vezes eu estou falando de um profissional liberal. A gente está comentando, né, de pessoas aí da Sim. área da saúde. Um fisioterapeuta, né? Ele ganha por hora atendida muitas vezes. E aí ele para 10 dias por causa de uma internação hospitalar, 20 dias, caso do Covid, né? Sim. Imagina, no Covid a gente pagou muita internação hospitalar. Uma coisa totalmente inesperada, né? Quem poderia prever uma pandemia? Internações hospitalares altíssimas, né? Ocorrendo toda hora. E o impacto emocional, isso todo mundo, né, viu e sabe. Agora, qual o impacto econômico na vida dessas famílias? Mas eu tenho plano de saúde, ok, pagou o custo do hospital. Mas os dias que tu parou de trabalhar, quem pagou a conta? Porque as tuas contas de casa continuam vindo, Isso. né? Então Eu tem lembro, várias situações que podem englobar a parte do seguro. eu lembro do script nosso lá da Prudential que tinha não permita que as suas despesas se transformem em dívidas. É, Enquanto ela é despesa, tu tá mantendo dentro do teu orçamento, tu tá recebendo para pagar, não tem problema, todo mundo tem despesa. exato, Agora, a partir do momento que está só saindo e não está entrando, perfeito. aí começou a virar dívida. Aí começou Aí a começa a complicar. bola de neve. É, E aí tu tá num momento de fragilidade, de doença, de acidente, de, sei lá, de impossibilidade de produção, e aí vai fazer falta o seguro. Pode ter certeza que vai fazer falta é o isso aí. seguro. E eventualmente, Gesiel, as pessoas comentam o seguinte, né? Mas tudo bem, eu tenho minhas contas ajustadas, se acontecer isso, o seguro é importante. Mas eventualmente tem pessoas, não, mas eu tenho dinheiro guardado, né? Se acontecesse isso, ok. Mas o quanto dolorido O é viver Schumacher uma. tinha bastante, né? É, O Schumacher tinha belo bastante exemplo. dinheiro. O quanto dolorido é tu viver uma situação adversa e, além disso, começar a dilapidar patrimônio, né? Eu tenho uma reserva financeira. Quanto tempo levou para tu guardar, né? Qual o esforço do teu Não foi trabalho? para isso que tu fez essa reserva Exatamente. financeira. E aí, em 3, 4 meses, se desfaz tudo, né? Então, a cultura do seguro de vida, em alguns países, como Estados Unidos e Japão, é algo muito mais consolidado, né? Aqui a gente tem a cultura em relação a seguro, talvez a mais forte ainda é a do carro, né? Quem tem Sim, carro normalmente tem seguro do carro. isso. E em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, o seguro das pessoas, né? A pessoa é a força de trabalho que gera o carro, que gera a casa, que gera tudo. Então, se eu for impactado na minha atividade profissional, nada mais justo do que eu receber uma indenização que não impacte na minha família e que me cometa dívidas e outras situações adversas financeiras. Eu percebo que o Ricardo Aquino é um bom vendedor. É um bom vendedor e presenciei, sei que é bom vendedor.
sabe ensinar também muita técnica de venda, inclusive o treinamento da Prudential me ajuda até hoje para ligação, para fechamento, para condução de entrevista, para tudo. Para vender um bloquinho de nota igual eu tenho aqui, eu preciso saber vender. Para vender uma caneta, eu preciso saber vender. Para vender seguro, eu preciso saber vender. Qual a importância de saber vender o negócio impacta no teu resultado, Ricardo Aquino? Eu E da acho tua equipe também, é, porque é um gestor de equipe, né? com certeza. Eu vejo assim, a venda está presente em tudo, né? As pessoas queiram ou não. A gente está sempre se vendendo, né? Seja qual for a profissão. Aqui a gente está falando da área de saúde, né? Então, profissões relacionadas a isso, né? Como um médico, por exemplo, de certa forma, obviamente, dentro de questões éticas, fazendo tudo correto, mas ele está vendendo o serviço dele. Ele está vendendo a importância da saúde, seja de forma preventiva, ou seja de forma ou resolvendo um problema. Então, assim, eu vejo que a venda está em tudo. Às vezes as pessoas querem negar um pouco isso. E a venda é um diferencial, saber vender, né? É um diferencial para tu conquistar um espaço melhor dentro do teu negócio, né? Não acredito na ideia da lábia, não acredito na ideia, né? Porque tem isso, né? Ah, o vendedor bom é o vendedor que tem lábia. O vendedor bom é o vendedor que, pô, aquele cara é nato ali, ele sabe vender. É. Isso para mim é papo furado. Qual que é o que me interessa, né? O que eu acredito é no desenvolvimento pessoal. As pessoas são capazes de treinar, as pessoas são capazes de desenvolver. Tu já viu um advogado nato? Tu já viu um médico nato? Então, a profissão, a área comercial é a mesma coisa. As pessoas não nascem sabendo, mas à medida que elas queiram se dedicar, né? Que elas estejam dispostas a absorver, tenham humildade para aprender, para repetir, para ter resiliência, tu te desenvolve muito bem. E uma questão central do que a gente está falando, né, envolve vários itens a venda, né, mas uma questão central é entender o teu cliente, né, entender a necessidade. Quanto mais eu entendo de pessoas, o que aquela pessoa quer, o que é importante para ela, quanto mais eu aguço essa ideia na reunião, mais próximo eu tô de fechar algum negócio com aquela pessoa. Porque eu tenho que entender o que ela quer, o que ela precisa. E não, às vezes, o vendedor é muito o que ele quer vender, né? O que ele acredita. Não, o que eu acredito é o que eu acredito, mas o que é importante pro Gesiel, né? Isso muitas vezes faz a diferença. Tem gente que espera o cenário ideal para vender. Ah, eu preciso ter uma estrutura de podcast, porque eu preciso ter um microfone. Não, porque eu preciso ter esse tablet que eu comprei na época da Prudential, tá? Para poder trabalhar na Prudential, tem ele até hoje. Trabalho na rádio, faço tudo com ele. E a melhor venda que eu fiz na Prudential foi a maior de todas. O patrimônio da menina, acho que era de 6 milhões de reais. Dela e da irmã, que são as donas do mercado. Que eu não vou dizer o nome do mercado, até para não expor ninguém. Mas foi sentado numa praça com um terno roxo que eu comprei e o Menalda. Um dia disse para mim, bah, menino, terno roxo para vender? Não, menino. Usa qualquer outra cor, mas terno roxo não. E foi a melhor venda que eu fiz. Então não foi no cenário ideal, mas foi porque eu tenho certeza que aquele dia eu mostrei valor para ela. Eu mostrei o valor, ó, tu está contratando isso para proteger a tua vida financeira, para proteger o teu período produtivo, e se caso der tudo errado, que a gente tem que também deixar essa consciência que o tudo errado é vir a faltar, né? A morte. A tua família também não precisa se preocupar com isso, porque tu já tem esse seguro que não vai comprometer o patrimônio. Perfeito. Ela entendeu, comprou, entendeu, comprou. Perfeito. Não tem. O nosso, eu vejo isso, Gesiel, também, né? Tu teve ali a tua experiência e concorda com isso também. As pessoas gostam muito do assunto. O assunto de prevenção financeira, ele, via de regra, ele é um assunto muito interessante. Sim. A pessoa fechar ou não envolve algumas situações, né? Obviamente, falando do profissional de vendas, ele esperar o momento certo para fazer a venda, não é isso que vai fazer a diferença, né? Porque se eu ficar sempre esperando o momento certo, a minha conversão de vendas, né, vai ser num universo estatístico muito pequeno, né? Então, eu tenho que trabalhar num universo maior de probabilidades para estar convertendo venda. O diferencial é a atitude, não é o momento ideal. Claro que eu tenho que ter uma preparação, tenho que saber comunicar bem o meu produto, tenho que ter uma crença naquilo que eu estou vendendo, né? Não adianta eu querer vender um negócio que eu não acredito, então tem que ter uma crença naquilo que eu estou vendendo,
mas não adianta ficar esperando o momento ideal. E tem uma coisa que eu venho observando cada vez mais nas pessoas que faz uma diferença grande, que é um espírito de protagonista, né? Cada vez mais no mundo dos negócios eu venho observando algumas pessoas que têm um espírito mais vinculado a vitimismo, e isso é uma grande armadilha, né? Então, assim, isso não aconteceu porque a empresa não tem isso. Essa venda não aconteceu porque o cliente não sei o quê. Essa venda não aconteceu porque o meu gestor não sei assado. Então, assim, claro que muitas coisas envolvem outros setores, mas quanto mais eu vejo o espírito de protagonista em algumas pessoas, ele está muito linkado ao autodesenvolvimento e alta performance dessas pessoas. Porque quando tu entende que quem pode melhorar é tu, e que depende muito mais de ti do que tu sabe, do que tu imaginava, a evolução é muito maior. Porque se depende de mim, parte do que eu vou fazer de melhor para buscar um desenvolvimento e para melhorar os meus negócios. Agora, se depende do outro, se eu sou a vítima da situação, eu estou lavando minhas mãos. Não adianta eu fazer nada diferente, porque é o fulano que não resolveu esse problema. Então eu não melhoro, não evoluo. Então eu vejo isso também, né? Cada vez mais as pessoas terem, né, profissionais que querem atuar nessa área, mas eu acho que em diversas áreas, né? Não foge de outros setores. Quanto mais a gente tem um espírito de protagonista, mais próximo a gente está do desenvolvimento. Quanto mais a gente vai para uma linha de vítima, é muito mais arriscado, né? A gente não vai evoluir. A semana que eu mais vendi planos da Prudente foi a semana que o Fischer foi viajar para fora. Acho que ele foi lá para um evento nos Estados Unidos e eu tive que me virar sozinho. Aí foi a semana que eu mais progredi, porque eu tive que resolver o problema. O Aquino, claro, dando um suporte de longe, se precisasse, mas eu fui lá e fiz a minha. Naquela semana acho que eu vendi 4. Foi já um baita de um resultado, para quem sabe muito bom, muito bom. Não é fácil, né? Para quem estava começando. Claro. 4 tá de bom tamanho. Aqui para a gente encaminhar, lembrando que aqui é uma entrevista pocket, a completa, nós vamos gravar lá no estúdio, o Aquino já está mais que convidado para ir lá no nosso estúdio, lá na Zona Sul, e contar aí toda a história com tempo, mais de 1 hora de podcast. Hoje, sendo mais curtinho, eu quero te fazer uma pergunta técnica sobre o produto da Prudential, sobre o seguro de vida. O que significa congelar a idade e a partir dali eu estar segurado com a idade congelada? Explica para quem é leigo como que isso funciona. Boa. Isso é uma especificação técnica muito importante dentro da linha de produto de seguro. O que acontece, né? O que é da natureza humana que ao longo dos anos a gente vai ficando mais velho, ninguém escapa disso, e a nossa saúde é incerta, né? Hoje a gente está aqui saudável, amanhã esperamos continuar assim, mas a verdade é que a gente não sabe. Então, quando a gente monta uma pólice de proteção com várias indenizações, o que a Prudential faz? Algo muito justo com os seus clientes, que é avaliar a saúde naquele momento, com critérios técnicos bem específicos. É um setor que faz isso, que é a análise de underwriting, né, de dentro da empresa. E a partir daí, a Prudential congela o risco, ou seja, a tua idade vai avançar, mas eu vou considerar a precificação de algo que eu montei para ti, da idade de hoje. Então, eu congelo a tua idade de agora e congelo a tua situação de saúde, porque se a tua saúde alterar, eu não vou mais me preocupar com isso por períodos até vitalício. Aí depende de apólice para apólice, né? Não são todas as apólices que têm o congelamento de risco vitalício. Eventualmente, tu pode ter um congelamento de risco por alguns anos. Pelo período produtivo, que aí está mais preocupado. E aí vai mudar também a precificação, por isso que é tudo feito sob medida. Mas é algo muito interessante a gente avaliar o seguinte, né? Eu posso fazer um congelamento de risco por um período vitalício. Então, imagina, né? Tu tá com quantos anos, Gesiel? 34. 34 anos. Imagina tu ter uma pólice de seguro que aos teus 80 anos está te protegendo com um congelamento de risco de 34 anos. Pô, é algo muito bom, porque se aos 80 anos tu for contratar uma pólice de seguro, é muito complicado. Talvez tu não seja aceito lá naquela idade, ou talvez fique muito caro. Mas se tu contratou aos 34 anos e manteve esse mesmo risco, é algo que lá na frente, pô, vai estar muito vantajoso para ti. Então, quanto antes, normalmente o jovem não está tão atento a isso, né? E o valor, quanto antes tu contrata, melhor também. Mais barato fica, né? Porque o risco de uma pessoa de 34 anos, jovem, saudável, ele é menor. Eu vou congelar um risco dentro de uma precificação muito mais barata do que uma pessoa mais velha ou eventualmente doente. Não que não dê para fazer, mas é mais vantagem, né? Um custo-benefício melhor. Quanto mais cedo, melhor. Qual o melhor momento para contratar um seguro? Ontem.
né? Ontem seria o melhor momento, o segundo é agora. A gente costuma falar isso Muito bom. dentro das nossas abordagens. Aqui, antes da gente se despedir, eu quero deixar aqui o nosso brindezinho para ti, para tu retirar no nosso stand da Cristal Distribuidora. Depois ali tem um brinde para os nossos convidados aqui no stand da frente. E a última pergunta, antes da mensagem final, as próximas vão ficar para a parte 2. Seguro de vida é investimento e por quê? A palavra investimento sempre gera uma série de dores de cabeça, né, nos nossos setores internos. Por quê? Porque, como, por exemplo, a gente tem linha de produto com uma opção de resgate no futuro, Sim, né? Então, a nossa ideia é ser claro com o cliente e não gerar nenhum tipo de confusão. Então, falar que esse aporte que tu faz, que lá no futuro tu pode resgatar, é um investimento, não é exatamente o que a gente faz, né? A gente poderia dizer que tu está investindo na proteção da tua família, né? Nesse aspecto, sim. sim. Mas o investimento propondo rentabilidade futura, não. O que a gente faz? Uma proteção. O seguro de vida vai ser imediatamente uma proteção muito boa e em não usando em determinado período, ele pode ter um resgate de valores aportados, né? Como uma reserva financeira que foi feita pensando lá no futuro. Então, ele é mais nessa linha, mas não numa linha de investimento pensando em rentabilidade, não? É o copo imediatamente cheio. A Perfeito, partir do momento que eu contratei, lembrando, pessoal, que for aprovado na Prudential, imediatamente após a aprovação, tu está assegurado. perfeito. Se tu sair na rua e sofrer um acidente, tu está assegurado. Porque tu foi aprovado e com a idade congelada, assim como o Aquino explicou aqui pra gente. Para saber mais sobre esse tema, aguarde os próximos episódios aqui do nosso podcast, que ele vai explicar tintim por tintim num outro momento. Vamos ter mais de 20 mil pessoas aqui no nosso Health Meet em 2025. E se o Aquino pudesse deixar uma mensagem para cada um que fosse passar aqui, qual seria essa mensagem? Eu acho que uma mensagem, o vínculo do nosso negócio com o mote da feira, né? Ele é muito parecido, que ele é prevenção, né? Eu acho que a essência de pensar em várias situações de saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas, o propósito de tudo isso que a gente está vendo aqui na feira é prevenção para uma melhor qualidade de vida. O resumo talvez possa ter muito a ver com isso. E o nosso negócio é exatamente isso. Porque com uma melhor, o dia que eu enfrento um problema, recebendo uma indenização e com uma melhor condição financeira, mentalmente eu estou melhor, financeiramente eu estou melhor e a chance de eu ter uma boa recuperação é muito maior. Então, acho que a prevenção, né? Pensar em seguro, pensar em seguro de pessoas, né? Não das minhas coisas. Olha que legal, né? Eu estou pensando em seguro da minha família, né? O que é mais importante para mim, né? Quais são os meus valores? Protege a árvore e não o fruto, que nem diz o O, Fish. o seguro de vida, né? O seguro da minha vida, o seguro da minha família. Então, eu acho que a essência, que eu diria a mensagem final, é o quanto as pessoas podem ficar abertas a pensar em prevenção financeira, porque a vida é incerta, né? E os momentos bons são maravilhosos, mas eventualmente vêm os momentos difíceis e a gente está bem organizado e bem protegido, pode fazer a diferença lá na frente. Tá aí. Protejam sua vida e uma das maneiras dela é se prevenindo com um seguro de vida. Qual é o melhor dia para contratar um seguro? Ontem. O segundo melhor é hoje. Então, tá aí o Ricardo Aquino, que foi o nosso convidado do podcast Saúde e Negócios de hoje. Eu aguardo vocês para os próximos episódios. Sigam a gente lá no Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem o vídeo para aqueles que vocês acreditam que queiram entender um pouquinho mais sobre a prevenção e a proteção financeira através do seguro de vida. Um grande abraço para vocês. Esse foi o podcast Saúde e Negócios. Até a próxima. Um abraço. Valeu!